Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Nilo Júnior, host do Livencast, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre parcerias, a confiança que constrói, o valor de quem entende do que vende. E estou aqui com nossos convidados especiais, Fernanda Lima, corretora de seguros e parceira Liven. Fernanda, prazer, obrigado pela presença aí no nosso Livencast. Prazer, Nilo, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Então, me apresentando um pouquinho, né? Eu sou Fernanda Lima, eu tenho uma corretora de seguros, plano de saúde, consórcio, previdência. Eu trabalho com mais de 40 seguradoras, faço mais de 60 tipos de seguro e estou aí com essa parceria com a Liven há 4 anos e estou muito feliz, muito grata. É uma parceria de sucesso, que só cresce e vamos que vamos, tamo junto. Obrigado, Fernanda, pela presença e por esses anos aí sendo nossa parceira. Eu que agradeço pela confiança. Obrigado. Estou aqui também com o Tauan Oliveira, nosso coordenador do programa de parceiros Liven. Tauan, bem-vindo de novo aqui ao Livencast. Obrigado aí pelo convite novamente, né? A gente que trabalha com parceria e acredita muito nesse relacionamento com o cliente, nessa tomada de decisão e como que o parceiro é importante para a gente e para o mercado de energia em si, né? E estou aqui também com o Guilherme Aguiar, analista sênior de relacionamento da Liven GD. Guilherme, prazer, bem-vindo aí ao Livencast também. Obrigado aí, Nilo, a todos aqui presentes. E é um prazer estar falando aqui da Liven GD no podcast aqui no Livencast. Vamos lá, gente. Bacana, pessoal. Bom, e hoje a gente vai mostrar como que essa relação de confiança gera credibilidade, né? Constrói negócios e agrega valor dentro do mercado de trabalho, né? Dentro do mundo dos negócios, né? A gente vive num mercado que é muito competitivo, que é muito técnico, né? O conhecimento técnico é muito relevante, mas a relação, né? As relações pessoais acabam sendo um diferencial, como tudo na vida, né? Quando a gente fala aí de confiança, credibilidade, né? Então, dizem que confiança não se compra, se constrói. E o mercado de energia é assim também, né? Mais verdade do que nunca, né? Então, falando sobre um pouco dessas parcerias sólidas, né? Desses relacionamentos aí de longo prazo, eu queria direcionar aqui a nossa primeira pergunta para a Fernanda. Fernanda, o que faz uma parceria deixar de ser apenas uma troca comercial e virar, de fato, ali uma relação de confiança? Por trás da empresa e do cliente existem humanos, né? Então, eu acho que vai muito além da venda propriamente dita, técnica, burocrática, né? Eu acho que o diferencial está até num encantamento, né? Numa capacidade de criar parcerias duradouras, relações de muita troca, de muita confiança, de muita transparência, de muito cuidado, né? De tratar o cliente não como mais um, mas, né, como único, exclusivo, né? Dar essa exclusividade. Então, eu acho que a gente tem que proporcionar, hoje em dia, não só entregar um produto e um serviço, mas proporcionar para o cliente uma boa experiência, uma experiência diferente, né? Então, ter esse trato mais no emocional, sair um pouco, né, do técnico, do burocrático, para criar essa aproximação mesmo com o cliente, que eu acho muito importante, dar essa segurança para ele, esse apoio até emocional também. Eu acho que isso é um grande diferencial, esse encantamento do cliente pela empresa e por quem está por trás da empresa, né? Pelos humanos que estão envolvidos ali no processo. Legal, Fernanda. E a parte, talvez, de customização também, né? Sim. De você entender ali, de fato, o perfil de cada cliente, as necessidades, né, de cada cliente e customizar um produto. Você é especialista nisso, né? Exatamente. Com a questão de assessoria familiar, planejamento familiar, assessoria financeira, né? Com certeza. Você você vê muito isso, essa questão de customização também do produto para atender a necessidade do cliente? Exatamente, eu acabo linkando muito isso, sabe? Eu acho que a primeira questão é ouvir o cliente, né? Ouvir a questão dele, o que ele tem e trazer um diferencial mesmo para ele, fazer um tratamento bem customizado, sob medida, para ele se sentir exclusivo e não só mais um para a empresa, né? Bacana. Isso. Legal, Fernanda. E, Guilherme, na prática, como que o time de relacionamento, né, depois de que é feita a venda, como que esse time atua
para o cliente se sentir acompanhado, seguro, bem atendido? Não, legal, legal. Acho que eu vou trazer muito do que vocês estavam falando de personalização. Obviamente, a gente fala de pessoas para pessoas sempre. Então, quando a gente fala de pessoas para pessoas, a gente precisa entender de fato o negócio desse cliente, personalizar um produto que seja coerente com aquele negócio. Esse cliente ele precisa de uma jornada fluida e limpa. Então, o relacionamento também é um reflexo do comercial, né? Então, se a venda, né, se a consultoria ou o que for bem executado, o relacionamento ele vai ser melhor executado. Então, fica muito fluido. Então, a gente busca sempre essa personalização, uma transparência dentro dos processos, sobre o produto em si, e acompanhar esse cliente ativamente, né? Então, cada mudança ali, ter touchpoints mais ativos com esse cliente ou com esse usuário, né? Não ser tão receptivo, ser mais ativo. Porque normalmente quando a gente fala de comercial, o comercial ele é mais ativo e o relacionamento normalmente, em grande parte das corporações, ele é receptivo. Né? Então aqui a gente tenta fazer algo um pouco diferente, né? Algo um pouco mais ativo que vai buscar, né, qualquer sazonalidade. Quando a gente fala de energia, a gente consegue entender na fatura de luz. Então a gente está sempre buscando essa informação e está perto ali do cliente para entender tudo que está acontecendo no negócio dele. Muito bom, Guilherme. Essa é a importância, né, da gente ter essa gestão ativa, né? Não só esperar as demandas, né, as dúvidas do cliente, mas sempre estar em contato, sempre estar enviando alguma informação, uma atualização, uma notícia de mercado, algum ajuste ali, alguma otimização que ele possa fazer ali dentro do nosso serviço, né? Então, isso, de fato, é percebido ali como um grande valor, como um parceiro. A gente vira, de fato, um parceiro de negócio. Um dos valores aqui da Livre é a gente ser um parceiro de negócios, né, dos nossos clientes. Né? Exatamente. Então, como que tocar aí esse programa de parceiros? Né? Queria que você contasse um pouquinho como que surgiu, né, essa ideia de fazer um canal de parceiros. É algo já antigo e quais são os desafios, como é que é esse dia a dia de você gerenciar esses parceiros? Então, ótima pergunta, né? Eu acredito vendas como um processo, né? O cliente primeiro ele é impactado por uma propaganda ou por alguma coisa, mas a tomada de decisão é a parte mais importante, né? Como esse cliente compra? Por que ele compra? Né? Então, na época, no início da minha caminhada no mercado de energia, eu fui pesquisar por que esse cliente fechou. Né? Por intermédio de quê? Como chegamos para ele poder fechar? Aí fizemos uma análise e descobrimos que 92% dos clientes que fechavam vinham por intermédio de networking, vinham por intermédio de uma indicação de um eletricista que fazia ali um trabalho ou de um amigo. E eu falei, opa, esse mercado livre de energia, ele é fechado, o cliente toma a decisão porque ele precisa de alguém de confiança para ele tomar essa decisão de compra. Né? Então, aí fundamos o programa de parceiros, né? Fizemos todo um processo, né, para que o parceiro seja beneficiado, seja um processo de ganha-ganha no mercado livre de energia. Então, o parceiro, dentro do mercado livre de energia, ele tem uma relação, aí, puxando o que a Fernanda falou, uma relação muito humana, né? Ele pode até ouvir o técnico de outro lugar, mas se ele tiver uma relação humana com alguém, pesa muito na hora da tomada de decisão. O Fernando já teve até essa experiência aí com a gente. Com certeza. Sim, legal. A confiança é construída na convivência, né? Claro, com as experiências interpessoais, né? Só com o tempo que ela vai sendo construída e consolidada, né? Mas quando o parceiro entende ali tecnicamente do nosso produto, acaba sendo uma vantagem competitiva. Aí que o jogo muda, né, Tão? Como que é feito esse processo aí de capacitação dos nossos parceiros? Então, inclusive, a gente já faz alguns treinamentos com o parceiro depois que a gente entende que ele faz do perfil de ser parceiro, né, da Living, que ele atende ali o mercado livre de energia, né, ou seja, ele atende empresas em média tensão. A gente passa por uma capacitação, treinamento de como funciona uma conta de energia, treinamento por que esse cliente, ele indo para o mercado livre de energia, ele vai ter mais economia, como funciona a economia dentro da conta. Né? A intenção não é que o parceiro faça a venda, mas é que ele consiga ativar no cliente o desejo inicial de ouvir, né, quanto seria interessante ele migrar para o mercado livre de energia. Então existe toda uma capacitação desse parceiro para ele poder falar, né, sobre os benefícios do mercado livre de energia.
Legal. E, Fernanda, como que foi esse processo, né, de aprendizado sobre o Mercado Livre? Quando que você descobriu, enfim, o Tauan entrou em contato para te prospectar como parceira? Como é que foi essa descoberta da solução Mercado Livre, né, da solução aqui da Living e como foi esse processo aí de aprendizado? Pois é, eu não fazia ideia que existia isso. Tauan me procurou, me apresentou, né? E para mim foi uma grande surpresa saber que existia essa possibilidade, né? E aí eu sou uma vendedora nata, né? E orgânica. Eu gosto de espontaneamente indicar coisas boas, né? E levar conhecimento para as pessoas é sempre muito bom, sempre muito positivo. Ainda mais com a notícia de que a pessoa vai economizar e mais, sem ter que investir. Então, assim, parece até pegadinha. Quando ele me apresentou, eu falei, peraí, Tauan, me explica melhor. Peraí, não, isso não é possível, né? Então, assim, para mim, que estou sempre oferecendo produtos e serviços nos quais a pessoa precisa investir, comprar, né? Poder oferecer algo que o cliente vá economizar é muito bom para complementar, assim, meu portfólio, né? Perfeito. Então, isso é até bom que abre margem, abre espaço no orçamento do cliente para contratar outros produtos e serviços, né? O cliente feliz, ele quer mais, né? Uhum. Então, para mim, foi uma grande surpresa entrar nessa parceria aí há 4 anos e poder oferecer economia para o cliente, ver o cliente feliz, né? Então tá sendo muito positiva a nossa parceria. Bacana, Fernanda. Então, só complementando, né? Você chegou a falar sobre ali, os clientes de média tensão, né? Qual o tipo de informação, né? Para quem também ainda não conhece o assunto, está nos assistindo, qual tipo de informação é relevante para os parceiros se sentirem seguros, né? Se sentirem, de fato, ali amparados e seguros de oferecer o nosso serviço, né? Para quem ainda não conhece o Mercado Livre. Existem outras maneiras de você entrar no Mercado Livre, mas o ponto principal, o seu cliente precisa estar em média tensão. Você precisa olhar a conta de energia dele e ter classificação grupo A, né? E aí você vai saber que esse cliente está em média tensão. Se ele tiver já uma conta de energia que o quilowatt dele passe de 15 mil até 10 mil, você já tem a certeza que ele já tem algum tipo de economia dentro do Mercado Livre de energia. Então, quem são os clientes que normalmente podem fazer sentido para o parceiro poder indicar? Postos de combustíveis, supermercados, clínicas, hotéis, indústrias. Se o parceiro atende esse nicho de cliente, se você olha na sua carteira, né, como parceiro, e vê, olha, eu atendo fulano que ele é dono de supermercado, e eu conheço o outro que ele é industrial, né? Esse filtro é muito importante. Quando você começa a ver que tem 10 pessoas que possam ter indústrias, supermercados, empresas, né, ou muitas vezes até agronegócio, você diz, olha, acho que eu posso trazer um benefício para esse amigo, para esse cliente. Bacana, Tauan. E Gui, conta pra gente como que, quando o cliente percebe que está falando com alguém que domina o assunto, o que muda, né, nessa relação? Na verdade, muda tudo, né? Quando a gente domina um assunto, a gente se torna autoridade no que a gente está passando. Então, a gente gera confiança, gera uma receptividade maior, porque até voltando no primeiro assunto, a gente fala de pessoa para pessoa. Então, você tá conversando com alguém que entende muito e consegue trazer aquilo para a sua realidade, ele se torna mais palpável. Então, o cliente ele vai receber de uma forma mais positiva. Então, é muito a habilidade. Quando hoje você fala com autoridade, a gente trabalha com energia, a gente sabe do que a gente está falando. E a gente consegue transcrever isso para, de fato, uma pessoa que não entende, que não é do negócio, entender, a pessoa tem uma receptividade muito maior. Então, a autoridade que gera o seu conhecimento, seja ele para uma parceria, seja ele para uma venda direta ou para um relacionamento com esse usuário, com esse cliente, é tudo. Então, basicamente, é tudo essa autoridade que gera o conhecimento sobre o produto ou solução que a gente entrega. Perfeito. A autoridade também é uma palavra importante nesse mercado, né? Porque quando a gente oferece algo novo, que é desconhecido, sempre tem ali eventualmente uma rejeição ou um receio, né, dessas pessoas implementarem ali a nossa solução. E aí o histórico, né, eu acho que essa autoridade, os cases de sucesso,
eles ajudam nessa parte da venda, né, Fernanda? Você acredita nisso? Que, enfim, os clientes que você trouxe aí para a carteira da Living, eles... essa questão dos cases, da autoridade, da nossa seleção de fornecedores também, né? Esses critérios que a gente tem aqui para a seleção dos fornecedores e a qualidade do serviço, foi algo que foi diferencial? O que você achou que foi mais diferencial ali para esses fechamentos? Sim, com certeza. Depois que você vê o cliente satisfeito, né, quando você recebe feedback positivo do cliente, e vê de fato ali numericamente o resultado, né, a economia do cliente, você se sente até muito mais confiante, né, e passa essa credibilidade para os próximos clientes, né? Então, é isso. Quando você vê a economia e vê o cliente satisfeito, isso é o seu gatilho, sua motivação, sua válvula para buscar novas parcerias, né? Perfeito. Então, é isso. Meus clientes estão muito satisfeitos e indicando novos clientes e aí mantendo a roda girando. Mantém o ciclo vivo. Legal, né? legal. Mantém a roda Então, essa girando. credibilidade que a gente vai mesmo construindo e conquistando, vai levando a novas parcerias, né? Até queria complementar algo que a Fernanda falou no início, né? Trabalhei nesse mercado, no mesmo mercado da Fernanda, de seguros de vida, né? Não é um mercado muito fácil de se falar para as pessoas, né? Importantíssimo, mas não é muito fácil. Então, algo que eu lembro muito bem que a Fernanda falou, quando eu for falar de economia, né, para o cliente, ele já se interessa mais. E ali é um caminho para eu poder falar sobre proteção financeira, planejamento familiar, né? Isso ajudou realmente, Fernanda? Ajuda de alguma forma? Ajudou muito, porque quando o cliente vem com aquela desculpa de que não tem orçamento, eu falo, peraí, então deixa eu te ajudar a economizar, e aí vai sobrar dinheiro mais do que o suficiente para você poder se proteger sua família. Então, é uma porta de entrada, né? Quando você só vem vendendo, o cliente já vem com aquela resistência, né? Quando você fala, peraí, primeiro eu quero que você economize. Opa, peraí, as portas estão todas abertas. Já muda o É isso, terror. eu tô há quase 10 anos tentando entrar em portas que muitas são fechadas, né? E aí a Living me proporcionou, né, aberturas de muitas portas. E aí... e é isso, né? Abrir esse espaço no orçamento do cliente para também contratar outros produtos que eu comercializo. Então, não só pela parceria com a Living, né? Pelo bem que eu faço para a Living e para o cliente, mas também para os meus outros negócios. Claro. Né? Perfeito. E network, no final, a indicação não é só de parceiro, como vocês comentaram, né? Tem o boca a boca do próprio cliente, né? Então o cliente indica cliente, tem as indicações dos nossos colaboradores também, dos sócios, networking dos sócios. Então, assim, no final do dia, o relacionamento, o networking, ele é construído em vários níveis e várias camadas para a gente conseguir, enfim, crescer a empresa e ajudar no final também, né? As outras empresas, os nossos clientes a economizarem, a terem ali uma eficiência na operação, consumindo energia renovável, né? Então, no final do dia, essa cadeia toda se fecha, né? Sim. E é isso, né? Quem entende do que vende não oferece, orienta, né? Então, isso tem um peso enorme aí na decisão de quem está do outro lado lá da mesa. Né? É a diferença da venda para consultoria, né? De fato, você está fazendo uma consultoria, uma entendendo o negócio e, de fato, trazendo à realidade o que ele precisa. Exato. Tem muita gente que pergunta, e aí, vendendo muito? Eu não gosto muito dessa expressão. Porque não é venda, né? É uma consultoria, é um planejamento. Então, é muito mais do que só vender um produto que está ali pronto. Por ele ser customizado, né? É muito mais uma consultoria, uma relação, né? Do que uma venda. Até porque ninguém acorda de manhã, né? Falando assim, eu quero fazer um seguro de vida, né? Exato. Ninguém acorda de manhã, eu quero fazer mercado livre de energia, né? Eu acordo de manhã, quero fazer GD, eu quero economizar. As perguntas consultivas no processo comercial é muito importante. Essas perguntas fazem com que o cliente, né, ele entenda que ele precisa economizar. Né? Perguntas do tipo, você gostaria de ter mais economia dentro da sua empresa? Se você pudesse reduzir 20% a 30% de custo de energia na sua empresa, você faria? Né?
quantos por cento você está disposto a investir para reduzir aqui 20%, 30% do seu custo de energia. Então, o cliente ele começa a ter ciência de que aquilo é importante para ele. Exatamente. Aquilo que eu falei, assim, eu não era dessa área. Então, se não fosse você para mostrar esse novo universo para mim, eu não saberia até hoje que poderia, que seria possível economizar na compra de luz. E até hoje, assim, eu comento com as pessoas, quê? Traduz. O que é isso? Então, é isso. A gente está levando conhecimento. Muitas empresas não sabem que existe essa possibilidade de migrar para o Mercado Livre. E a gente vem e traz essa possibilidade. E a empresa, né, não apenas economiza, mas ela cria essa margem para crescer. Porque, através dessa economia, ela tem mais fôlego, tem mais sobra para ela reinvestir e fazer a empresa crescer. Perfeito. Então, a gente está ajudando a empresa não apenas a economizar, mas a crescer também, né? A investir em novas linhas de negócio, a promover profissionais, contratar profissionais. No final, te impacta na vida das pessoas. Com certeza, né? O mercado. A gente vê o mercado crescendo, né? Por quê? Porque aquela economia fez com que ele pudesse, né, reduzisse o custo com funcionários, contratar novos funcionários, abrir novas fábricas. Então é isso, sabe? É ver que a economia que a gente proporciona traz um crescimento para a empresa também, né? É isso. Então isso é muito positivo. Isso é muito legal. Eu costumo dizer que quando a gente sai do escritório aqui e atravessa a ponte, a gente vê de todos os clientes possíveis, né? De supermercado, a hotel, a estaleiro, a indústria, enfim. Então, de fato, é um serviço que ajuda a economia a girar, né? O Mercado Livre ele está sendo liberalizado, né? Sendo flexibilizado daqui a pouco, né? Daqui a alguns anos vai chegar na nossa residência, né? A gente espera, mas a gente já consegue ajudar essa economia a girar, né? A economia circular, e isso, de fato, é bem gratificante, né? A gente dorme feliz e acorda motivado para poder chegar a mais empresas, e o papel do parceiro é fundamental, né, Fernando? A gente acredita muito nessa força e nessa parceria ganha-ganha que a gente gera com os nossos parceiros, né, Tauan? E aí eu queria aproveitar o gancho para te perguntar como que o nosso programa de parceiro foi estruturado para garantir esse retorno para o parceiro, né? Essa reciprocidade, essa parceria de fato ser uma parceria ganha-ganha. Exatamente. Então, a gente fez o programa estruturado pensando no parceiro. Uma das maiores dificuldades que nós tínhamos inicialmente era o período de migração, sabe, Guilherme? Que eram 6 meses para poder migrar. Né? No passado ainda era maior, porque se vencesse o contrato tinha que esperar mais um ano. E depois que o cliente já assinou o contrato, o parceiro às vezes ficava um certo tempo, isso em qualquer mercado, tá? Sem receber. Então hoje o programa é pensado para antecipar esse valor já na compra de energia para o nosso parceiro, né? Hoje a gente também pensa em valorizar o parceiro que mais indica, né? Para porque ele possa ter mais ganhos a partir do momento que ele indica mais. A estrutura também é pensada em ele ter um canal que ele acompanha as suas indicações. Lógico que existe um relacionamento de confiança. Olha, eu confio que você vai me pagar a comissão. Ótimo. Né? Mas se tudo fosse assim, o amor, né? No casamento, você não tinha uma assinatura de contrato ali de casamento. Então existe um painel onde os parceiros conseguem acompanhar as suas indicações, né? Existe um contrato de formalização. Então, toda a estrutura é pensada a partir do momento que o parceiro indica, até o fechamento em que ele consiga acompanhar e ter algumas antecipações para que ele consiga se sentir premiado a partir do momento que ele fez a sua primeira indicação. Legal. Perfeito. Guilherme, eu vou aproveitar para você falar um pouquinho sobre o programa de parceiro da Living GD também, né? Living GD, que é uma outra empresa do grupo, né? Uma linha de negócios voltada para geração distribuída, né? Diferente do Mercado Livre, que é o programa que o Tauan toca. Então, conta para a gente também um pouquinho como é que funciona. É parecido com o modelo Mercado Livre? Na GD ele é um pouco diferente, mas a relação do ganho-ganho é a mesma, tá? A gente também pensou num programa, ele se chama Conecta, é um programa que ele beneficia quem está indicando e também quem foi indicado. É um mercado bem diferente, um mercado de baixa tensão, então as contas também são bem menores e ele foi totalmente pensado para pessoa física / jurídica ali na primeira instância, quando a gente vê micronegócios, mini negócios,
a padaria da esquina ou o restaurante da esquina, que são contas e são pessoas que não têm tanto entendimento de energia assim. Então, é um programa que ele é bem simples, onde você faz uma indicação e se o negócio for fechado, você vai receber por essa indicação. E quem indicou, quem foi o indicado, ele vai receber um desconto extra na primeira fatura da Living. Legal, hein? Para que a gente tenha esse sentimento, né? Que eu não tô ganhando nada em cima da pessoa que é meu amigo, ou meu conhecido que eu tô indicando. Eu tô ganhando, mas ele vai ganhar o desconto e vai ganhar um desconto extra ainda. Legal, legal. E o que a Fernanda bateu no início, eu vou ressaltar que por se tratar de uma economia que não tem custo, a barreira de entrada é muito grande. Hoje, porque a gente vive num país que, enfim, que existem muitos tipos de golpe, as pessoas são muito desconfiadas, né? E quando a gente fala da praça de baixa tensão, que acredito que vai ser uma barreira também que vai chegar no Mercado Livre no futuro próximo. A base da pirâmide. Exato. Né? São pessoas que realmente elas não olham a conta de luz no detalhe, elas pagam. É só a gente pensar na gente como pessoa física. Você recebe sua conta de luz, você não vai, se você não trabalha com isso, você não vai entrar no detalhe de olhar quantos quilowatt-hora, qual que foi a bandeira. Você vai receber ali R$200, cara, eu tenho que pagar isso, ponto. Não tem para onde fugir, né? Então a gente chega para tentar, esse programa ele vem para tentar democratizar esse acesso para as pessoas terem essa oportunidade, porque quase ninguém sabe que pode economizar sem efetuar nenhum tipo de pagamento. Perfeito. Tá? Na Living GD, então, também não tem nenhum investimento, né? Não tem nenhum investimento. O cliente, ele consegue economizar na conta até quantos por cento, mais ou menos? Varia muito de distribuidora para distribuidora, mas a gente trabalha numa margem de 10% a 20%. Né? E esse cliente ele não precisa fazer nenhum tipo de investimento, mudar a infraestrutura, o negócio permanece da forma que está, ele utiliza uma energia renovável e economiza com isso todos os meses. Tá? Muito Legal. Simples. Essa que é a dificuldade do negócio, essa simplicidade. Bacana, pessoal. Bom, acho que é isso, né? Bem explicado aí por vocês aí os dois modelos de parceria e os produtos aqui que a Living oferece. Você aí que tem conta de baixa tensão ou média tensão, então envia para a gente que a gente tem a solução pronta aqui para auxiliar nessa economia, né? Bom, e Fernanda, estamos chegando aqui já para nossas fases finais, né, do nosso podcast. Queria que você contasse para a gente, né, essa questão do valor percebido para o cliente final, né, que você comentou, né, que tem de fato ali gerado um engajamento, enfim, que os clientes têm se tornado satisfeitos. Você vê também essa questão dos clientes indicando novos clientes, né? Como é que você vê esse mercado a nível de indicação pelos próprios clientes? Sim, com certeza, né? Porque, primeiramente, aquele famoso bom demais para ser verdade, né? Deixa eu experimentar para ver se eu posso indicar outras pessoas. Porque é realmente muito surpreendente você conseguir economizar sem ter que investir. É realmente uma oportunidade incrível. E os clientes todos estão muito satisfeitos, né? E, de fato, enxergando uma economia muito considerável, né? Muito significativa para eles, assim, em números não é pouca coisa, uma economia muito satisfatória e sim, eles estão indicando espontaneamente, né? Porque quando a gente está satisfeito com alguma coisa, a gente indica porque está sendo positivo para a gente. Então a gente indica para amigos, clientes, parceiros, né? Fornecedores e por aí vai. E de uma forma informal, né? Algo fluido, né? Você tá numa mesa, você vai trocar ideia e você vai indicar algo que você gosta. Você vai falar, cara, isso aqui tá dando muito certo pra mim e tudo mais. E as coisas vão acontecer. Né? Claro que a gente também pergunta, mas uma vez que eles experimentam aquilo, né? E estão satisfeitos, não apenas com a conta, mas com o nosso serviço, eles indicam o produto, eles indicam o serviço, porque eles confiam na gente. Né? Então, essa confiança que a gente constrói e conquista deles e entrega o resultado, né, que é muito importante, né, é o mais importante o resultado, mas como a gente faz isso, né, um relacionamento que a gente cria com eles, com a transparência, com o cuidado que a gente tem com cada cliente especificamente, isso mostra que, além do resultado, a gente também proporciona uma experiência que é positiva e o cliente tem
prazer em indicar. Legal. Eu costumo dizer que o nosso melhor vendedor é o cliente satisfeito, né? É o cliente bem atendido. Então, não adianta você investir em marketing, em publicidade, em equipe comercial, em tecnologia, se você não atende, se o cliente não está satisfeito na ponta, né? Então, isso, de fato, a gente se preocupa bastante aqui sobre a nossa imagem reputacional, né? Então, a transparência, eu acho que também é outra palavra importante, né? No nosso dia a dia, né? A gente ter ali essa transparência com os nossos parceiros e com os clientes e ter um atendimento, de fato, ali de excelência. O cuidado, né? O cuidado que a gente tem, que a gente toma, a proximidade. Acaba gerando essa relação de longo prazo e crescendo a nossa rede com os próprios clientes ali indicando no boca a boca, né? Essa questão da pegadinha é muito engraçada, né? O cliente não acredita muitas das vezes que existe essa economia. E como que a gente muitas vezes impacta o cliente? Consegue um telefone ali no Google, você liga, agenda uma conversa, você faz a apresentação e o cliente ainda fica na dúvida. Mas quando ele descobre que tem fulano, você conhece a Fernanda? Eu vi que você no LinkedIn conhece a Fernanda, que é a sua amiga, que não sei o quê. A Fernanda é minha amiga, exatamente. Não, vou ver. A tomada de decisão do cliente muda. Porque ele vai ligar, vai querer saber, você conhece fulano, conhece a empresa. O cliente, isso pesa na tomada de decisão do cliente, Prova né? social, né? Prova social, ela faz muita diferença. Então, essa importância do parceiro é muito grande. Lógico que o Mercado Livre hoje ele é mais conhecido, o Mercado Livre de energia. Já não tem mais tanta gente que pergunta se ainda é o outro Mercado Livre. Sim, exato. Mas hoje já conhece o que é você comprar energia direto com o seu fornecedor. Mas ainda assim, quando você consegue descobrir dentro da empresa que tem pessoas que validam aquele serviço, o fechamento se torna outro. Você pode chegar por intermédio de LinkedIn, de Google, mas quando ele descobre que tem um parceiro comercial, isso faz diferença para o fechamento da venda. Você até chega nele, mas quando você tem alguma relação pessoal, você fura aquela bolha inicial, né? É a barreira, né? Você tem aquela... Hoje em dia, a gente tem diversos gatekeepers em diversos tipos de setores, né? Então, você tem aquela barreira inicial normal, que ela é furada se você tem alguém, uma prova social, alguém de confiança desse tomador de decisão ou dos influenciadores que vai falar, não, essa empresa é séria, esse negócio ele já é executado no mercado há X tempos, enfim, então isso gera, de fato, um grande valor, né? Sim, até naquelas perguntas de budget, né, as perguntas finais de fechamento para o cliente, eu sempre pergunto, você tem alguma concorrente que está prestando serviço para você que a gente que está concorrendo com a gente? Tem fulano. Não, legal. E a nossa média de valor tá competitivo que essa empresa tá. Mas quem que indicou essa empresa? Quando ele diz que é um amigo, quando ele diz que é um diretor, eu já fico, olha, essa concorrência vai ser difícil. Dependendo... Sem dúvida, tem um peso enorme, né? A indicação, né? Porque se ele tem duas opções, ele vai sempre optar pela que ele tem algum vínculo, né? Inevitavelmente. Agora, se ele diz, não, me ligaram aqui e chegou, e eu cheguei por um parceiro, opa... Já ganhei, quase que já ganhei, basicamente. Já ganhei. Tá tudo igual aqui, eu vou ganhar no final. Ele vai analisar, como o Nilo falou, a reputação da empresa, claro, né? E aí, se tiver que quebrar uma disputa ali, vai ganhar a que tiver alguma relação pessoal, algum vínculo, né? Porque às vezes a diferença é 2%, 3%, e aí ele vai preferir a confiança, né? Aquilo que ele já conhece. Exatamente. Se a diferença no valor for pequena, ainda assim, né? Ele prefere pagar um pouco mais, mas se sentir mais seguro, né? Que é o diferencial. Essa balança risco e retorno, né? Acaba pesando, né? Quando a gente tem uma indicação, né? Essa sensação do risco ali, a confiança acaba pesando para o lado ali do parceiro que indicou, né? E, sem dúvida, é um diferencial aí para os fechamentos que a gente tem identificado, né? Eu queria até fazer uma pergunta para Fernanda, né? Porque eu vou roubar um pouquinho um papel por favor, aqui não tem muita... do Nilo. Com vontade. Porque, assim, a gente vem de um mercado, né? Como o Nilo, como o Guilherme falou, né? Tem muito golpe no mercado, não no mercado de energia, né? Mas como um todo de indicação, né? Como é que foi para você ter a confiança de indicar uma empresa de Mercado Livre, algo que não era tão falado, não era tão conhecido, né? Assim, não, vou confiar e vou indicar. A gente teve uma diferença da empresa de quando a gente começou até aqui.
Como é que foi isso? Exatamente. Primeiro que eu confiava em você, né? Uhum. E aí já foi uma porta de entrada muito boa. E vocês tiveram que me mostrar cases, assim, para eu entender. Primeiro, para eu entender e confiar. Né? Então, foi através de cases mesmo, de um currículo já bacana que vocês tinham de clientes, sabe? Então, eu fui procurar, fui conferir, confirmar, né? Eu vivo perguntando para vocês, eu quero ver os resultados, É isso, né? é isso, é isso. Então, eu acompanho bem de perto isso para poder me sentir confiante para poder indicar outros clientes, né? Porque eu só realmente... você vende tudo. Não, eu vendo o que eu acredito, que eu confio. Eu tenho que confiar muito. Essa palavra é muito Sem E importante. aí, vocês me conquistaram, né? A gente criou uma relação muito sólida, de muita confiança, para que eu pudesse levar para amigos, clientes e potenciais novos clientes. Vocês podem ver que até a resposta da Fernanda ela é muito do cliente também. Você pode ver que é tudo baseado em relação humana, né? Relacionamento, né? A partir da confiança dela no Tauan, do conhecimento anterior à empresa, ela se abriu para escutar aquilo, e a mesma coisa acontece com o cliente na questão de relação parceiro-cliente, né? Então, o relacionamento é a base de tudo. É tudo, é Né? tudo. Qualquer coisa que a gente vai fazer, o network ele é super importante. Sim, a gente está chegando no mercado também, você que já tem mais experiência no GD, né, com o mercado de baixa tensão, que a gente vai atingir um público maior, né? Então, se você pensa em Uber, como é que o Uber surgiu? Surgiu num mercado muito difícil, que era o mercado de táxi. Como é que você vai entrar no mercado de alguém, no carro de alguém que você não conhece? Né? Então, como é que ele começa o mercado? Por indicação. Quem lembra, né? Que começava por uma indicação. Então, esse mercado, ele ainda vai ser muito importante para o mercado de energia como um todo, né? Sim. Não sei se vocês acreditam nisso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Enquanto não for uma coisa totalmente sabida e óbvia, né? Porque Domínio ainda público. não né? Assim, pouca gente sabe e por ser tão bom é duvidoso, né? Então, hoje em dia as pessoas estão muito receosas, né? Não é à toa, tem muito golpe aí e tudo. Então, as pessoas já vêm com o pé atrás. E aí, quando você fala que é uma coisa tão boa assim, realmente as pessoas desconfiam. Então, de novo, a gente usa dessa ferramenta das conexões, do networking, da confiança, das relações, para poder furar essa bolha e chegar nos parceiros ideais, né? É isso que eu queria comentar, Fernanda, porque o seu produto principal, né, de seguros, ele é voltado para a pessoa física, né? Mas o nosso produto aqui na Live Energia, na gestora, né, ele é voltado para a pessoa jurídica. Sim. Então, você acabou, enfim, você já fechou contratos aqui de indústria de alimentos, de Rede de outras supermercado. indústrias, redes de supermercados, enfim, de clientes de diversos segmentos, né, corporativos, mas que foram relacionamentos gerados com uma abordagem ali na pessoa física. Né? Na verdade, os clientes que eu trouxe pra cá, eu tinha uma relação pessoal, não eram né? clientes. Não era nem da rede. Mas acaba que o meu foco também de seguros são empresários, né? Pois O empresário, ele assume um risco muito grande, né? Ele garante ali pro cliente e pros funcionários uma segurança que ele não tem, ele assume o risco. Então, é muito importante para empresários terem seguros, né? Até por questão de penhora e tudo, né? O seguro é o único bem que é exclusivamente dele. Então, é importante ele ter essa segurança. Então, além de eu ter muitos clientes empresários, né? Que são possíveis clientes aqui, então existe essa troca, né? Então, ou eu chego por um caminho ou pelo outro, né? E engraçado que clientes que eu trouxe para cá não eram meus clientes de seguro, né? Tinham tido aquela resistência, eu já tinha tentado muito, e eram pessoas com, né, de relação pessoal minha, amigo do meu pai, por exemplo, né? E que tinham muita resistência com o seguro. Aí eu falei, opa, peraí, eu vou ganhar ele por outro lado. E aí eu consegui, ele tá lá satisfeito, e aí... Depois desenvolveu o Apesar, seguro. né, além da relação familiar e tal, ele falou, opa, peraí, o que ela me oferecer é bom. Né? E aí foi até uma troca. Como eu proporcionei essa economia, ele falou: tá bom, vou fazer um seguro com ela. Me venceu pelo cansaço. Então acaba que uma coisa favorece a outra. Né? São caminhos diferentes, são negócios diferentes, mas é isso, eu tenho um portfólio cada vez mais vasto e uma coisa acaba se encaixando na outra. Né? Legal, Fernanda. Esse depoimento seu é muito importante para quem está assistindo a gente, né? Para agentes autônomos e pessoas que querem ingressar, né, no mercado como representante comercial ou que possuem escritórios de contabilidade, escritórios de advocatícios, né? Enfim. A gente tem parceiros ali, eletricistas,
enfim, empresas de consultoria, vários né, tipos, também. exatamente, integradores de energia solar, Uhum. enfim, consultorias de diversos segmentos, né, financeira também, que acabam agregando valor, né, e construindo mais networking através dessa solução nossa que, enfim, gera tantos resultados aí, né, para as empresas. Você falou algo importante, né, de outros nichos. Eu já fechei muito contrato, né, muitos contratos com um cliente, por exemplo, de energia solar, né? Ele falou, tá, eu só vou conseguir ganhar essa concorrência, ele tem 5 unidades, uma delas é em média tensão, mas eu não consigo resolver. Outra empresa, ela consegue resolver de média tensão. Você consegue resolver esse problema? Quando ele mandava a conta, que beleza, dá aqui. A gente resolve esse problema. E aí ele ia lá, fechava o contrato, porque ele tinha a solução com a Living, né? A solução de mercado livre de energia, e aí ele conseguia atender ali a questão da energia solar. Então, isso é muito bom. Esse ganha-ganha, esse troca com o cliente é muito, muito bom e com o parceiro também. Legal, pessoal. Bom, a gente está chegando agora, de fato, aí para o bloco final. Eu vou deixar as considerações finais, como de praxe, tá? Então, Guilherme, se puder contar um pouquinho aí o que você achou do bate-papo ali, o resumo, gostou das considerações finais? Cara, gostei bastante do bate-papo hoje. A gente conversou muito sobre relacionamento, sobre parceria, e a gente entende que relacionamento é a base de qualquer coisa. Então, eu acho que evidenciar isso para o público, para quem está nos assistindo, seja colaboradores, seja cliente, seja você que está pretendendo entrar no mercado de energia, ou que está buscando mais informação sobre, o relacionamento em si é a base de qualquer negócio, de qualquer relação, de qualquer venda. Então, hoje o relacionamento ele permeia tudo que a gente faz. Então, o networking para mim é tudo e é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre isso e desenvolvendo, porque a minha área é algo que eu gosto bastante. Tá? Essa é a minha consideração final aí, Nilo. Bacana, Guilherme. Obrigado aí pela presença, prazer te receber. E volte mais vezes aí. Com certeza. Tá? Fernanda, as suas palavras finais. Essa troca aqui interna, né, é sempre muito positiva. Toda vez que eu venho e converso com vocês, eu saio com novas ideias, né, passa pela cabeça várias pessoas que eu ainda não abordei, né, então essa relação é sempre muito boa, né, quando a gente troca, até internamente, a gente reflete e pensa em novas possibilidades, novos caminhos, novos parceiros, né, a gente não para. Então, foi muito bom estar aqui com vocês, agradeço muito pelo convite, foi uma honra estar aqui, e vamos seguir, porque a gente só está fazendo bem, né, então, não só proporcionando economia, mas crescimento, né, então vamos seguir aí, que é só para frente e para cima. Boa, bacana, Fernanda, obrigado de novo, tá, pela tua presença. É uma honra também tê-la como parceira aqui da Living já nesses 4 anos. E conta com a gente, tá? Conta com a gente também para a gente continuar crescendo, gerando valor, né? Trabalhando novas linhas de negócio, novos produtos, que a gente tem certeza que tem muito caminho pela frente aí. Tá? Então, prazer, obrigado, tá, pela presença. Com certeza, essa nossa relação já está mais do que consolidada, né? São 4 anos aí, então já passou pelo período de experiência, né? Eu já tenho total segurança em vocês, e aí eu tendo segurança em vocês, eu passo essa segurança também para o cliente, né? E é muito legal, como a gente estava falando isso antes, né? Antes de começar aqui, o quanto também eu me preocupo com esse diferencial na entrega para o cliente, né? Não só de dar a oportunidade, eu acompanho todo o processo, eu pego o cliente pela mão, né, e falo, eu não tô só te indicando, eu vou acompanhar, porque o meu tá na reta e eu tô aqui porque eu garanto que você vai ficar satisfeito com a gente, né, não é só, já ouviu falar em mercado de energia? Procure saber, não, faça com a Living. Até cair a primeira mês de economia, né, você tá lá. Exatamente, eu falo, olha, eu vou acompanhar, eu quero ver o resultado, né, eu acho que isso é o que me motiva o cliente, então assim, nossa relação está muito, muito boa, muito sólida, né? A nossa confiança aqui interna já está mais do que conquistada e construída, e isso me dá muita, muita motivação e muita vontade de levar essa oportunidade para mais clientes. Legal. E a gente está trabalhando aqui para melhorar cada vez mais, né, então, para aprimorar o programa, para gerar mais valor, né? E
Me fala então aí as tuas considerações finais sobre tudo isso que a gente conversou, sobre o programa. Então, como vendedor que eu sou, vou vender um pouquinho do programa, né? Não podia faltar, Não podia faltar. Não podia. Enfim, se você quer ganhar novos clientes, aumentar a sua receita, né, os seus ganhos, né, propor benefício para os seus clientes e entrar no mercado novo, que é o mercado de energia, né? A gente está falando tanto de mudança energética, né, sustentabilidade. Conheço o programa de parceiros, eu tenho certeza que você vai enxergar como um diferencial, né, para você e para os seus clientes. É muito importante ter essa questão do ganha-ganha. E com certeza o seu cliente vai economizar, você também vai aumentar a sua relação, você vai vender ainda mais. Com certeza. E não precisa abrir mão do que você faz, né? Exato. Isso é muito importante falar. Né? Exato. É totalmente conciliar. Complementar. É complementar, assim, né? Não depende de tanto tempo, pelo contrário, né? Você faz bem para a pessoa e ainda abre possibilidade de novos negócios. Então, sim, ganha-ganha, como o Guilherme você falou. indica, mas quem faz o processo comercial, isso é muito importante. Você indica, mas quem faz o processo comercial é todo a Living, é todo a gente, somos nós. Tem um consultor específico para atender cada indicação, né? E fazer Exatamente. todo o processo de diagnóstico, de apresentação de proposta. Você não precisa acompanhar que nem eu que sou meio, né, eu gosto ali de garantir, né, a entrega. Mas você pode simplesmente indicar que você vai estar ganhando e vai estar proporcionando para o cliente uma oportunidade incrível de economia e crescimento. Exatamente. Legal, pessoal. Bom, estamos chegando então aqui para o final do nosso episódio sobre o programa de parceiros. Foi muito bom o bate-papo, agradeço de novo a presença de todos. E vocês aí, temos uma notícia, né? Assim, uma novidade, um spoiler, que é o nosso novo programa. A gente vai lançar em breve um treinamento online, né, para todos os nossos parceiros. Estamos reestruturando, né, como eu comentei, aprimorando, né, a cada dia, a cada ano que passa, implementando melhorias, novos incentivos, novas modalidades de treinamento, né, de material que a gente vai produzir em vídeo, em online, para todos os potenciais parceiros, todas as pessoas ou empresas que desejam conhecer esse mercado e ter uma consultoria, ter uma assessoria parceira. Tá? Então, fiquem ligados aí que em breve teremos mais novidades. E é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Compartilhe se você gostou aí do nosso podcast, deixa o like e sigam a gente aí nas redes sociais. O episódio vai estar disponível no YouTube, no Spotify e no Instagram também. Então, sigam aí a gente nas redes sociais, entrem em contato e vamos fazer negócio. Grande abraço aí a todos. Bora. Abraço. Obrigada. Seja parceiro Living.